Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um podcast. Hoje nós estamos aqui de uma forma muito especial. Nós estamos para falar sobre o Dia dos Namorados. A gente está bem romântica hoje aqui, com temas muito específicos para a área amorosa. E vai ser um podcast muito legal, que foi muito pedido já pelos meus ouvintes, pelas pessoas que estão nos acompanhando. Eu quero falar de relacionamento, vamos falar de relacionamento, fala de relacionamento. E cá estamos nós. Então, hoje nós estamos no episódio 17 desse podcast. Se você ainda não me conhece, eu sou Juliana Aragão, sou psicóloga clínica e eu tô aqui difundindo psicologia, saúde mental e autoestima. Hoje nós temos um tema muito pontual, específico, que a gente vai discutir aqui, que se chama, que a gente colocou aqui um tema de vale a pena se moldar pelo outro? A gente vai falar aqui sobre relacionamentos amorosos, sobre comparação, sobre padrões flexíveis e inflexíveis, crenças. E pra gente fazer isso, eu convidei uma convidada muito especial, que já me conhece há pelo menos uns 10 anos, né? Ela é a Thalita Moreira, minha sócia, inclusive. Palminhas! Minha sócia. Nós nos conhecemos num contexto de igreja, há muito tempo, dividimos lideranças juntas, então a gente já tem uma história, a gente já tem um alinhamento muito legal. E a gente se vê e se fala quase que todos os dias, né? Ponto. E aqui a Thalita, para fazer uma apresentação para vocês, a Thalita, ela é psicóloga clínica também, ela é especialista em terapia cognitivo-comportamental, ela é pós-graduanda em avaliação psicológica e em intervenção ABA. Então, a partir de agora, inclusive, se você ainda não foi curtir esse vídeo, se você ainda não encaminhou ele para outras pessoas, você está esperando o quê, querido, querida? Então vai lá, faz esse favorzinho aí pra gente, ajuda no engajamento pra gente encontrar e alcançar novas pessoas, tá bom? Thalita, seja muito bem-vinda. Obrigada. Dê aí as suas contribuições iniciais. Estou muito feliz de estar aqui, né, nesse podcast com a Ju. Muito feliz também por esse tema, né, que é bem recorrente na clínica. Eu achei bem legal dela ter me convidado. Até porque várias vezes, né, a gente já teve bate-papo dentro do consultório a respeito desse tema. Então vai ser um tema bem legal, espero que vocês gostem bastante. É engraçado porque a Thalita falou uma coisa, a gente conversa, né, nos bastidores sobre... A gente não fala os nomes, geralmente, das pessoas, mas a gente comenta sobre os casos, né? A gente divide muito, então é uma prática muito comum dos psicólogos, a gente faz meio que uma supervisão. Thalita, o que é que tu faria nesse caso? Juliana, o que é que tu faria nesse caso? Aí Thalita senta, a gente conversa, eu sento na poltrona dela, a gente conversa. Então, assim, muitas vezes a gente vai falar, a gente vai fazer um contexto de relacionamentos amorosos, né? Sim. A gente diz, olha, fulano fez isso, aconteceu isso, o que é que tu faria nisso, o que é que tu ia usar isso, que técnica tu ia usar? E, assim, a gente vai vendo que o contexto do amor, ele é muito recorrente, né? Sim. E eu não sei, não é meu campo de estudo, mas eu não sei se é Freud ou se é Lacan que vai falar que a clínica, ela acontece por amor. Ou porque você amou demais, ou porque você amou de menos, ou porque você esperou amor, ou porque você não recebeu o amor do jeito que você esperava. Então, sempre tem um contexto de amor dentro do consultório. E todas as pessoas que sentam falam sobre amor. Sim. Então, não é muito difícil a gente sentar ou num contexto de igreja ou na mesa de um bar e conversar. E as pessoas vão estar falando sobre suas decepções amorosas, ou sobre como que se decepcionou com alguém, ou como se doou demais, ou que foi trouxa, enfim. Né? Então, a gente pensa e traz muito esse contexto dos relacionamentos para a nossa qualidade de vida e saúde mental. Pensando nisso, Thalita, em relação a esse nosso tema de que será que vale a pena a gente se moldar pelo outro, sabe? Quando a gente conhece uma pessoa e é aquela coisa assim incrível, borboletas no estômago, ai meu Deus, eu achei a pessoa perfeita, o alecrim dourado. Isso. Príncipe encantado. E aí, geralmente nos começos das relações, a gente se pergunta, eu posso me encaixar? Como é que eu posso me encaixar aqui na vida dessa pessoa? Como que eu posso ser melhor para essa pessoa? O que essa pessoa está esperando de mim? Por que essa pessoa decidiu se relacionar comigo? O que será que ela viu em mim? Enfim, uma série de questões que a gente faz
com muito mais força no início dos relacionamentos, Sim. mas também a gente faz no meio, também a gente faz lá perto do fim, né? Então, assim, na tua visão, como psicóloga clínica, é possível que a gente se molde dentro dos relacionamentos para benefício de outra pessoa ou da relação? Assim, eu acredito, né, que a pessoa, alguns acabam se moldando demais, né, naquela extremidade. E dentro do relacionamento, eu acredito que tem que ser tudo muito recíproco, né? Comunicação, né? Que é algo que, pelo menos com os meus pacientes, eu vejo que nos relacionamentos é algo que falta muito. A pessoa ser assertiva dentro da sua relação. E aí, no momento em que ela não é assertiva e a outra pessoa acaba impondo certas coisas sobre ela. Como, por exemplo, tu não faz isso, ou então eu gostaria que tu fosse assim. E aí a pessoa, para agradar a outra, acaba tentando se encaixar de todas as formas ali. Desse modo, eu acredito que não seja saudável. Agora, se houver uma relação em que as duas pessoas sejam pessoas assertivas, em que eu te falo o que é que me incomoda, tu me fala o que é que incomoda, e há uma via de mão dupla, aí sim, eu acho que seja algo saudável, né? Agora, fora isso, não, porque você deixa a sua particularidade para viver em função do que a outra pessoa quer, né? É importante esse ponto, porque a gente precisa fazer uma coisa que na terapia a gente fala muito, né? Alinhamento de expectativas. Sim. O que eu tô esperando dessa relação? O que eu quero dessa relação? Será que o outro tá bem claro pro outro o que eu quero? Eu consegui comunicar isso para ele? Porque se eu não consigo comunicar, o outro não tem bola de cristal para adivinhar o que eu tô pensando. E é aquele clichê, né? O óbvio também precisa ser dito. De fato, principalmente dentro dos relacionamentos amorosos, porque quando a gente se une com alguém em amor, no começo a gente tem essa falsa ideia de que tudo vai ser as mil maravilhas, que tá lindo, eu adoro a sensação de estar apaixonado. Tem um cientista que eu gosto muito de seguir ele, e ele fala assim: quem dera se eu pudesse estar todo o tempo apaixonado. Porque é uma sensação muito gostosa de você, né, ver tudo muito lindo, maravilhoso. E nessa onda, às vezes, a gente se perde, porque às vezes eu acho que o outro vai fazer aquilo que está dentro das minhas expectativas e nesse momento eu acabo me frustrando. E quando eu me frustro, eu já começo a olhar a relação de uma outra forma, né? Então, esse alinhamento de expectativas, ele faz parte para que a gente diga, olha, você pode chegar até aqui, ou você não pode, ou isso aqui é importante para mim, isso aqui não é, mas às vezes a gente deixa isso embaçado, nebuloso, né? A gente não consegue deixar claro por falta de comunicação. Tu recebe muitos pacientes assim com falta de comunicação? Bastante. E aí entra a questão que tu falou, né, das pessoas acharem que o outro tem uma bola de cristal. E aí entra o que a gente chama na psicologia de distorção cognitiva, nomeada a famosa leitura mental. Eu acho que a outra pessoa tá pensando isso e isso. Eu acho que fulano tá zangado comigo. Eu acho que ele não gostou disso que eu fiz. E aí acaba não sentando e perguntando, né? Ou então até dizendo aquilo que incomodou de fato. Olha, eu não gostei disso, não achei legal. Não, deixa o outro adivinhar. Fechei minha cara, tô zangada. O outro que se vire pra saber o que eu tô pensando. E aí, Ju, eu acho que uma coisa acaba levando a outra, como tu falou, a questão da expectativa. Você cria uma expectativa dentro do relacionamento, e aí quando essa expectativa ela não é suprida, você acaba se frustrando, e aí quando você se frustra, entra a questão de não... Aí entra, né, a pessoa não querer ser vulnerável à próxima pessoa que vai vir. Então, eu vejo que tem muito no consultório pessoas que não se permitem estar vulneráveis a outra pessoa, né? Então, acaba não se permitindo viver o amor, viver dentro de relacionamento, estar feliz dentro de relacionamento. Não, eu não vou falar para outra pessoa que eu gosto dela, porque qualquer hora ela pode me deixar. E aí, como é que eu fico? Né? Então, acaba se travando. Legal, tu falou de vulnerabilidade, e eu sempre gosto de citar uma autora que se chama Brené Brown. Ela é autora de um livro best-seller chamado A Coragem de Ser Imperfeito, que ela vai discorrer, né, sobre isso, sobre a vulnerabilidade. E quando nós estamos vulneráveis, a gente alcança algumas coisas que quando nós estamos resistentes, a gente não alcança. Sim. E dentro dos relacionamentos amorosos, se nós não formos vulneráveis, a gente não passa da superficialidade.
Se a gente não passa da superficialidade, a gente não tem a intimidade do casal, não tem alinhamento na conversa. Você não consegue definir quais são as prioridades e, quiçá, estipular metas para o futuro, para casa, família e filhos. Porque a outra pessoa não sabe onde é a tua dor. Ou porque você esconde, ou porque você não quer ser ferido outra vez, ou porque você tem muito medo de que aconteça o mesmo que aconteceu no relacionamento anterior. Então você fecha as portas da vulnerabilidade e você mantém relacionamentos superficiais, na tua visão. Já chegou muito, né, no consultório, justamente isso, dessas pessoas que se fecham. E aí depois começam a se envolver com outras pessoas, não se permitindo, né, estar vulnerável ali naquele relacionamento. E aí acontece alguma coisa que acaba, novamente, essa pessoa se frustrando. E aí ela chega pra mim, eu não te disse? Eu sabia que isso ia acontecer. Eu já estava preparada, né? Então, é o que a gente chama na psicologia de profecia autorrealizável, né? E aí essas pessoas, elas ficam se preparando sempre pro pior, né? Fica ali num estado de vigilância todo o tempo esperando que algo aconteça. E eu falo muito para meus pacientes, tá? Você tá todo o tempo vigilante, todo o tempo esperando que alguma coisa de ruim aconteça, mas você tá vivendo um momento feliz, você tá se permitindo, né? Legal. Estar feliz ali naquele relacionamento, porque muitas vezes as pessoas focam tanto em alguma coisa que acaba esquecendo a outra, né? Acaba deixando de lado. É aquela coisa, né? O ruim, ele acaba tendo muito mais força Sim. dentro dos relacionamentos amorosos do que o que é bom, do que você está vivendo naquele momento. Às vezes a pessoa fica tão imersa naquele pensamento de que ele tá me traindo, tá sendo falso comigo, tá falando mal de mim pelas costas, tá, sei lá, qualquer outra situação dentro desse âmbito. A pessoa fica tão focada naquilo, que o presente a pessoa não tá vivendo, né? Aquela coisa de, beleza, e o companheirismo naquela hora, não tá, o foco é no que tá ruim. Aí fica a profecia autorrealizável, que aí quando acontece, a pessoa diz assim, eu sabia que isso ia acontecer. Parece que você tá torcendo para que aquilo aconteça. Inclusive tem um episódio neste canal que você pode assistir, que se chama Profecia Autorrealizável, também é um dos primeiros que eu gravei. Porque esse tema é muito bom, então, assim, a gente acaba retornando a ele em outras vezes. Mas, assim, quando a gente vai falar de relacionamento amoroso, na minha visão, a gente precisa se moldar. Porque, imagina, eu vou me relacionar com este copo. Esse copo tem as particularidades dele, eu tenho as minhas. Se eu não me misturo com o copo, se eu não entendo a vulnerabilidade do copo, se eu não sei qual é a necessidade do copo, entendendo a minha também, como é que eu vou fazer esse relacionamento funcionar? A gente só precisa ter um limite para saber até onde eu não vou perder a minha essência para agradar o outro. Mas a gente pode fazer acordos. Na terapia a gente fala muito sobre isso também, sobre acordos. Quais são os acordos que você pode fazer com seu parceiro que não vai prejudicar nem ele e nem você? E que vocês vão conseguir combinar algo. Não é tão bom para você, não é tão bom para mim, mas é interessante para ambos dentro do relacionamento. Que acordo é esse? Né? Então, de alguma forma a gente vai tentando trabalhar isso, e aí comunicação, acordo, alinhamento de expectativa, para que os relacionamentos eles sejam sustentáveis a longo prazo. Sem isso a gente não consegue. Então, eu penso que é possível se moldar pelo outro desde que a gente não perca a nossa individualidade. Sim. Pra ti também é assim? Também. Eu concordo plenamente com o que tu falou. Porque, né, e aí entra... porque acaba que é muita coisa, né, envolvida. Quando a gente chega no contexto de relacionamento, a gente tem duas pessoas com histórias de vida ali diferentes, né, com crenças diferentes e que estão ali se unindo. Mas essas questões, né, de se moldar pelo outro, tem pessoas que têm crenças de que se eu não sou boa o suficiente, por exemplo, e eu faço de tudo para me agradar a outra pessoa. Massa. Nesse contexto de eu preciso agradar outra pessoa, a minha felicidade está externalizada na outra pessoa. Se eu não tenho a outra pessoa, eu não tô feliz. Mas se eu largo essa pessoa, eu conheço uma outra pessoa, aí eu começo a ficar feliz de novo. Então, se moldar dessa forma,
Eu acho que seria errado, mas como tu falou, alinhamento de expectativa, comunicação assertiva, tudo isso para fazer funcionar o relacionamento e vindo das duas partes é super saudável. Porque quando a gente coloca a nossa vontade de ser feliz no colo do outro, não funciona. Não funciona. Porque a minha responsabilidade é em ser feliz. Eu estar bem, eu gostar de mim e não o outro que tem a obrigação de me fazer feliz, apesar dele ter essa responsabilidade, né? Sim. Por exemplo, Thalita namora o André. Me expondo. Beijo, André. Que eu sei que ele vai assistir tudinho. Ele queria vir, inclusive. Pronto, a Thalita namora o André. A Thalita não tem obrigação de fazer o André feliz, mas é uma responsabilidade dela. Porque ela quer que ele esteja bem estando ao lado dela. Então, conseguem perceber a diferença? Então, não é uma obrigação, mas Sim. é uma responsabilidade, né? E dentro desse contexto, a gente começa a observar as coisas de uma forma mais leve. Porque se eu tenho a obrigação, imagina se tu tem a obrigação. Tu vai dizer, meu Deus, eu não posso decepcionar de jeito nenhum. Eu não posso ser quem eu sou porque eu preciso saber quem ele quer que eu seja. Então, nesse padrão, a gente vai percebendo uma autoestima mais baixa, a pessoa que ela não consegue se perceber, crenças que talvez foram criadas lá na infância, que foram reforçadas na infância. Sim. Porque tem muito disso, né, dos nossos contextos familiares. Que acabam influenciando bastante, né? Na verdade, a criação que nós tivemos, aquilo que a gente entende por amor, ele determina muito, né, dentro da nossa percepção hoje sobre o que é amor. A gente vê que tem muita base dentro da nossa casa. Sim. Como foi que nós entendemos amor dentro da nossa casa? Foi com brigas? Então, eu acabo crescendo, se eu não mexo com isso, eu acabo crescendo entendendo que eu não consigo ter um amor calmo, porque amor significa brigas. Né? Então, assim, vai fazendo muito sentido, conversa de psicóloga é interessante, porque vai saindo muita coisa, né? A gente vai puxando uma, depois vem outra. E aí, ó, em contexto de amor, por exemplo, o que é amor? Acho que é decisão. É você escolher a outra pessoa todos os dias. Amor é uma decisão. E é uma decisão consciente. Que você precisa ficar nutrindo, modulando, investindo. Eu acho que amor é investimento. Quando eu invisto tempo, disposição, eu invisto minha saúde mental, Sim. eu invisto a minha admiração, é investimento. E a gente não pode falar de amor sem falar de admiração, né? Porque para eu conseguir olhar para o outro e dizer assim, poxa, eu quero essa relação para mim, eu vou fazer o possível para que essa relação seja saudável, eu preciso admirar o outro. Se eu não admiro, eu vou ficar com essa pessoa como? Não tem como, né? A longo prazo não, né? A curto prazo você pode ficar com um ou outro, com aquele negócio lá que a galera jovem gosta de fazer, mas a longo prazo não. A longo prazo, amor está diretamente relacionado com a admiração, com como eu vejo que aquela outra pessoa lida com os problemas, qual é o humor dela, o que ela faz para ganhar vida, como é que ela costuma conhecer a Deus, por exemplo, que é uma particularidade muito nossa. Então, esse moldar, né, ele envolve muito, né? Envolve muita coisa. E aí a gente tem que entender que dentro do relacionamento, né, quando a gente falou de expectativa, e aí eu acho que as pessoas acabam se frustrando muito, né, porque tá naquela, né, na fase da paixão, naquela coisa, vamos se olhar todo dia, vamos, aquele, né, amor, aquela euforia. E aí, quando vem alguma dificuldade, aí as pessoas ficam, tá, e agora? O que a gente faz? Pra onde a gente vai? E aí, quando não se tem tudo aquilo que tu falou, alinhamento de expectativa, comunicação assertiva, tudo isso,
as pessoas não sabem para onde ir. E quando a gente fala de relacionamento, quando a gente fala de amor, a gente tem que entender que temos momentos felizes, mas também temos momentos tristes, em que o outro vai estar por mim, eu vou estar pelo outro, vai ter momento que a outra pessoa vai estar muito mal e eu vou estar ali. Eu vou decidir, né, estar ali, investir o meu tempo e tudo mais. E vai ter momento que o outro vai estar por mim. E se em algum momento eu estive pelo outro e eu tô muito mal e o outro não tá por mim, aí vem, fulano de tal não tá percebendo que eu tô mal? E aí, né? Nossa, eu tenho muito paciente que fecha a boca e não diz nada. Diz nem assim, nossa, hoje no trabalho foi assim, assim, e foi dessa forma, né, e tudo mais. Mas não tem como o outro adivinhar. Então, a gente tem que entender que dentro do relacionamento temos expectativas que vão ser supridas e tem aquelas que não vão, né? Tem dias felizes e dias tristes, assim como dentro de um relacionamento ou fora dele. E é engraçado, eu ia falar num contexto bíblico que eu lembrei, né? Que o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor espera, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, enfim. Sim. Mas não num contexto de escravidão, mas de conjunto. Quando eu leio esse versículo, por exemplo, eu penso num conjunto. Tudo sofre, tudo crê. Eu acredito que aquela relação vai funcionar. Eu me moldo para que ela funcione. Eu converso para que ela funcione. Eu espero um tempo para que ela funcione. Eu tenho pacientes, por exemplo, que são bem mais velhos, né? E que já estão há muito tempo se relacionando. E eles dizem... Eu precisei esperar um tempo até fulano amadurecer e entender que não era desse jeito. Ou às vezes, eu paguei um preço esperando fulano acreditar e fazer, entender que o casamento é uma coisa preciosa para mim, para ele, enfim. Então, a gente vou vendo, né, vários contextos, assim, pegando vários recortes. Sim. E construindo essas ideias, né? Tecendo esse tecido cheio de pedaços de várias coisas. E quando a gente vai falar de ser humano, a gente está falando disso, né? É um pedaço de tecido com vários retalhos costurados. Porque, imagina, você passou por 2 ou 3 relacionamentos antes do que você está hoje. Tu já tem uma história, tu já formou algumas crenças, tu já tem alguns padrões. E aí, quando você chega no relacionamento atual, às vezes tu quer projetar tudo. Um paciente chegou pra mim e falou assim, eu sofri... hoje mesmo, né? Uma paciente falou assim, do relacionamento dela anterior. Ele não me levava na casa dele. E eu passei quase 2 anos sem ir na casa dele. Ele me levou uma vez e não me levou mais. Eu fiquei nisso quase 2 anos. Ela se permitiu estar nessa condição. Quando terminou o relacionamento, ela sofreu e passou pelo processo terapêutico. Agora ela está se relacionando com outra pessoa. Massa, muito bom. Sinal de que a terapia está funcionando. E aí ela pegou e disse assim, mas você sabe qual foi, Juliana? A primeira coisa que eu falei pra ele? Quero conhecer a sua casa. Eu falei, eu não sei porque eu não adivinhei. Porque assim, ela sofreu tanto com aquele relacionamento de que ela não poderia ir na casa da pessoa que ela amava, da pessoa que ela queria, aquele amor e aquela admiração recíproca e verdadeira, que ela queria se moldar para se encaixar, mas não funcionou porque o outro não se moldava para se encaixar dentro dessa relação. E aí quando ela chega numa nova relação, o que ela faz? Olha, eu aceito tudo, menos não ir na sua casa. Quer dizer, a nossa história de vida, ela é muito forte e determinante também para que a gente comece a perceber que tipo de padrões nós aceitamos, o que a gente espera de um relacionamento, que aí a famosa maturidade, né? Que vai chegando para alguns com o tempo, para outros demora mais um tico, né? E tu que já leu até um pouquinho daquele livro lá do Bruno, né? Sua História de Amor. Sim. Tem muito a respeito das crenças, né? Que são os esquemas aí. E que vem muito de se relacionar com pessoas, né? Com crenças com a qual nós fomos criados, né? Porque acaba que eu gasto menos energia psíquica
dentro daquele relacionamento. Exemplo. Isso as pessoas fazem de uma forma sem ser consciente, né? De, por exemplo, eu entro dentro de um relacionamento e aí é mil amores, né? Paixão e tudo mais. E aí vai se passando o tempo e aquele relacionamento se torna... O meu marido, o meu namorado, por exemplo, é aquela pessoa que sempre me coloca lá embaixo. Nossa, tu não consegue fazer nada direito. Nossa, tu é muito feia. Nossa, tu errou de novo. E aí, quando a gente vai buscar lá atrás, nas crenças desse paciente, a gente vai ver que os cuidadores dele trataram ele da mesma forma, né? De que a pessoa não era boa o suficiente, de que não alcançava certos padrões que eram colocados pelos pais. Bem críticos, né? Bem críticos. E eu tenho até paciente hoje em dia que essa autocrítica, ela é tão grande que ela não se permite, por exemplo, nem se dar um presente. Porque quando ela era casada, o marido dela colocava que você não merecia, você não merece. Olha só. E aí, quando a gente vai lá na história de vida, a gente vê que os pais faziam a mesma coisa. Então, aquele, né, padrão foi continuando. E eu digo que a crença, ela não é algo que é criado do dia para a noite. Durante anos foi colocado. Dia após dia, um pouquinho daquela pessoa. Vai sendo reforçado, né? E aí, quando essa pessoa ela tem essa questão da autocrítica, ela se envolve com uma outra pessoa, não se permite consigo mesma, né? De, por exemplo, me presentear com tal coisa. Eu posso comprar para ti não sei, um fone. Eu posso comprar para ti e eu fico muito feliz por isso. Mas se eu compro um fone para mim, eu fico muito triste. É o que é aceitável para mim, né? Essas crenças que a gente vai crescendo e acreditando nelas fortemente, elas acabam sendo reforçadas ou a gente percebe reforçamento nas situações, né? O que significa perceber os reforçamentos, Juliana? Por exemplo, vamos supor que eles colocaram aqui frutas, água, chocolates. Aí isso aqui está disponível para mim, para Thalita, mas como eu tenho uma crença de não merecimento, por exemplo, eu posso achar que isso aqui tudo eles fizeram porque Thalita veio, porque da vez passada que eu vi não tinha. Então, eu percebo isso, né? Então, assim, por isso que a gente fala muito dentro da terapia cognitivo-comportamental que a forma como a gente enxerga a situação determina muito o nosso humor, a nossa forma de entender as coisas, a nossa forma de perceber. E aí, alguns pacientes depressivos e ansiosos percebem tudo num viés pessimista. Sim. Pelo menos a tendência maior é perceber tudo num viés muito pessimista. Então, quando a gente fala sobre isso, trazendo para os relacionamentos amorosos, se aconteceu qualquer coisa, nossa, é porque ele não gostou disso. Aonde eu errei? Onde eu errei. Ou então, assim, clássica, o que foi que eu fiz? Me perdoa. Eu te machuquei. O que foi que eu fiz? Aconteceu alguma coisa? Poxa, me perdoa. Perdoa porque o que está acontecendo? Você não sabe nem se você errou e você já está pedindo perdão porque você achou na sua cabeça que aquilo não era... Enfim, aí se tu for pegar num contexto de família, puxar, lá tá o pai que fica, mas o que foi que tu já fez? E tá dando tudo errado. Num olhar de crítica, de abandono, de maus tratos, de não acolhimento. E aí, pais, vocês que têm a responsabilidade de criar novos jovens, acolham suas crianças, porque o acolhimento ele precisa acontecer de uma forma muito saudável, para que a gente não tenha pessoas se relacionando com as outras, esperando, por exemplo, que o companheiro ou a companheira faça feliz, numa perspectiva de obrigação, mas que isso seja um papel em conjunto, para que essa relação seja estabelecida, né? E às vezes a gente demora muito para aprender isso, né? E como tu falou de felicidade, né? Que eu seja feliz antes, sozinha, e que o outro ele só venha ali, eu não digo nem para completar, mas para somar. Né? Porque ninguém merece uma pessoa que ainda não tá consciente de quem ela é. Porque é muito bom você se relacionar com alguém que sabe o que quer, né? E aí, por exemplo, a questão da autocrítica que eu falei ainda agora. Se essa pessoa ela tem um autoconhecimento de si, se ela sabe o que ela gosta, o que ela não gosta, se ela sabe até onde ela pode se permitir aquilo e até onde ela não pode, ela vai ficar, eu digo muito assim, você só fica na mesa até o jantar ser servido.
Se você quiser ficar após isso, né, pra ficar com as migalhas, é porque você está se permitindo ficar. Né? Legal. Não é porque o outro tá te forçando a ficar. Você tá se colocando E nessa aí posição, né? a gente volta aqui, porque tem relacionamentos abusivos, né? E aí já é outro contexto. Em que as pessoas estão naquele contexto, mas aí a gente entraria em outras coisas, né? Muitas outras. Que estão por trás disso. Mas eu acredito que a gente só se permite que o outro faça com a gente aquilo que a gente quer. E se a gente não sabe o que a gente quer, a gente vai permitir que o outro faça qualquer tudo. coisa. E aí esse qualquer coisa pode ser um abuso, pode ser comentários depreciativos, pode ser, sabe, imposições mais adoecidas, né? Enfim, então assim, é bom que a gente busque parceiros e parceiras que estejam conosco de uma maneira não é integral, a palavra que eu quero dizer, mas é de uma forma saudável. Sim. Sabe? Ou minimamente saudável, porque não tem ninguém suprassumo dos relacionamentos, entendeu? Se ficou esta ideia, retire essa ideia da sua cabeça. Não tem ninguém suprassumo dos relacionamentos. A gente tá todo o tempo aprendendo. Sim. Mas pelo menos que seja uma pessoa que tenha clareza nos seus objetivos. Uma pessoa que sabe para que caminho ela vai seguir, se ela tá bem consigo mesma, se ela não tá confusa, ou então apaixonada por uma outra pessoa ainda e entrando numa nova relação. Então tem todo um contexto. E às vezes o que a gente está vendo nessa sociedade fast food? Em que as pessoas estão entrando dentro de um relacionamento sem terminar de sair do outro. Então eu chego cheia de cicatriz na outra pessoa e quero que a outra pessoa dê conta das minhas cicatrizes, porque, ora bolas, eu já sofri demais. Oh, céu, oh terra, oh universo, oh vida cruel. E aí o outro que arque, né, com tudo. Por exemplo, se eu sair de um relacionamento em que eu fui traída e eu me envolvo com uma outra pessoa logo depois, e eu fico 24 horas mandando mensagem, liguei, não me atendeu, o que fulano de tal tá fazendo? O outro que se vire para me atender a hora que eu quero, para me responder a hora que eu quero. Né? Então tem muito... Acaba que o outro paga, né? Sem ter culpa no cartório por isso. Justamente. Né? E aí, Thalita, quando a gente tenta nessa perspectiva de se moldar, se adaptar, né? Pode ser uma outra palavra, a esse relacionamento. Quando eu não consigo me adaptar. Porque aqui a gente tem uma outra brecha, né? Eu sou dona da minha razão, o que eu faço é o certo, tá tudo ok dentro de mim, eu sei o que eu quero, mas chegou fulano, não vou abrir mão das minhas crenças para fulano. E aí, quando não dá certo? Quando eu não consigo me moldar? Consequências para esse relacionamento? Eu acho que dessa forma, acho que não funciona. Não, a não ser que o outro seja muito passivo e aceite tudo que a pessoa está colocando. Aí funciona. Vai. Teve até um paciente que eu levei para supervisão um caso, e aí o meu supervisor disse assim: esse relacionamento aqui vai durar, porque essa pessoa aqui ela é totalmente assertiva e essa daqui é totalmente passiva. Então tudo que ela colocar sobre essa daqui, eles vão seguir. Vão dar match. Vão dar match. Mas vai chegar um momento em que, se essa pessoa passiva procurar uma terapia, no dia que ela for ser assertiva, aí vai dar confusão. Eu já fui essa pessoa passiva. Temos aqui uma revelação. Eu mudei, queridos. Né? Então, assim, eu aceitava muito, né? Era só isso aqui de migalha? Era só isso aqui? E tu tinha uma crença por trás disso? Eu tinha crença de abandono, né? Tinha crença de abandono. Achava que a pessoa ia me abandonar. Se a pessoa não estivesse próxima, ela estava distante de mim. E não necessariamente proximidade física, não necessariamente significa proximidade da relação. Então, assim, fazendo um contexto, meus pais me deixavam várias horas na escola esperando depois que tocava o sinal de saída do colégio. Então eu ficava, todo mundo tá indo embora, menos eu. Nossa, é muito angustiante pra uma criança. Então eu comecei a me sentir muito vulnerável. Então, aí quando os meus pais chegavam, tinha descarga de dopamina. E aí eu ficava feliz. Então, quer dizer, o ciclo foi feito quando
Eu começava a me sentir desesperada porque não tinha ninguém pra me buscar, passava um tempo, ai meu Deus, aquela coisa, aquela euforia, quando eu menos me espanto, descarga de dopamina porque os meus pais chegavam. Então, os relacionamentos eram nesse perfil. Até que, né, muitas coisas aconteceram dentro desse contexto, e na minha última relação, eu comecei a perceber que as coisas não estavam funcionando. Aí eu disse, Pera lá. peraí, algo de errado não está certo. Vamos lá. Aí eu peguei com meus botões, os meus de Divertidamente, conversei com todos eles. Se você não sabe o que é Divertidamente, dê um Google bem rapidinho. E na minha terapia, eu comecei a perceber que aquilo não era bom pra mim. Por mais que eu tivesse acostumada com aquele padrão. Então, aquilo não era bom o suficiente. Então, o autoconhecimento é uma coisa muito interessante, né? Sim. E aí, eu botei um ponto final. Eu falei, não quero isso aqui. Isso aqui não condiz com o relacionamento que eu busco a longo prazo. Isso aqui não é interessante. Isso aqui não faz parte daquilo que eu quero pra minha vida. E aí, eu botei um ponto final. Aí, a pessoa, não sei como é que tá, né? Porque não tive mais contato. Porque se eu der o dedo, vai querer o meu corpite inteiro. Então, não dá pra ter contato. Mas, assim, o fato é que você, com o autoconhecimento, você percebendo esses padrões que você descobre em terapia, você descobre conversando de uma forma assertiva com um profissional, você começa a perceber que alguns padrões seus, por mais que você já esteja acostumado com eles, eles não são interessantes que se repitam. Foi isso que aconteceu comigo. Então, eu disse, tchau, baby. Bye, bye. Tchau e beijo. Tchau. Então, assim, foi uma das melhores coisas que eu fiz. Porque eu sabia que se eu tivesse... eu sempre... só um ponto pra tu ter uma noção. Eu sempre gostei de roupas mais justas, apertadas e mais curtas. Porque eu sou pocket, minhas perninhas são bonitinhas. Então, eu acabo usando pra dar uma valorizada na gata. Aí, o que acontece? Eu comecei a usar esse tipo de roupa dentro da relação. E aí, sabe o que a pessoa dizia pra mim? Eu vesti vestido longo uma vez. Nossa, esse vestido linda. Ficou tão bonito em você. Olha o reforçamento. Nossa, aí. Não. Quando eu olhei pra aquilo, Thalita, eu disse, quer enganar quem? Aí eu logo fui começar a perceber e pegar as coisas, sabe? Então, isso tu tava no processo terapêutico? Tava no processo terapêutico. Então, foi um processo de desconstrução e construção. E eu dizia assim pra minha terapeuta, mas... Não, ele tá querendo fazer um reforçamento. Isso é que ele quer dizer que é pra eu andar só de vestido longo no pé, que é pra eu não mostrar as minhas pernas pra ninguém ver, pra ele ficar... Entendeu? Sim. Então, assim, todo um contexto por trás. Mas quando você tem autoconhecimento, o X da questão é que você começa a perceber, não quero migalha. Não quero só isso. Eu não quero um padrão que outra pessoa tá vindo adoecida. Amigo, você vai se tratar... Vai se tratar, garoto. Ou você vai se tratar, ou então... Eu sou psicóloga, mas dentro dos meus relacionamentos eu sou Juliana. Sim. Né? Então, assim, fechando esse parênteses importante aí da minha vida pra vocês saberem mais, que o povo é curioso, né? Mas, assim, essa ideia de quando a gente não consegue fazer essas adaptações, o que acontece dentro do relacionamento? Né? Então, como tu bem falou, geralmente não funciona a menos que a pessoa seja uma pessoa passiva. Porque se forem duas pessoas, ambas com, que o povo fala no senso comum de personalidade forte, que a gente vai dar outro nome para isso, quando duas pessoas se unem e elas não estão dispostas a se adaptarem para o benefício da relação, dois bicudos não se beijam. Né? Então, ou tem a conversa, acordo, expectativas alinhadas, ou então aquele relacionamento ele vai ficar na superficialidade e não vai avançar a longo prazo. Vai ser algo muito ali, pontual. Né? Tu acha isso também? Isso que tu falou, né, do teu relacionamento, eu vejo muito pessoas que se permitem estar. Porque eu não vou encontrar mais ninguém. Tem isso também. Porque eu não vou mais ser feliz. Gente, vocês já perceberam o tamanho do mundo? Tem gente em todos os cantos. Em todos os lugares. Aquela pessoa não sorte, né, daqueles que é a primeira pessoa e única e que fica. E a última, né?
Mas, normalmente, a primeira não é a última. E eu percebo muito isso, das pessoas dizendo, mas e se eu terminar com fulano? Eu não vou encontrar ninguém. Eu não vou ser feliz. Ou então, nossa, eu vou ter que passar por aquele processo de novo, de ter que conhecer. Sabe o que eu digo? Eu digo, tu fala isso só quando tu tá pensando ainda em se apaixonar por alguém. Porque quando tu te apaixona por alguém... Tu já tá lá. Poxa, aquela coisa linda, deliciosa. Ai, meu Deus, ele vai falar comigo. Vamos dar uma mensagem? Eu preciso responder. Eu espero 2 minutos pra responder. É aquela coisa assim, não, eu preciso falar logo. Não, eu preciso ver, não. Então, quando tu tá apaixonado, tu não lembra dessa tua afirmação. Sim. Mas quando tu ainda não tá apaixonado, nossa, que preguiça, dá tanta preguiça de sair pra conhecer alguém. Eu ouço tanto isso dos jovens que sentam no meu sofá e falam assim, Juliana, tu sem disposição pra conhecer alguém, pra sair pra perguntar, ei, o que é que tu faz da vida? Já teve gente que já sentou e disse assim, Thalita, nunca mais. Não quero me envolver com ninguém, nunca mais. Gente, que palavra forte, calma. Vamos com calma. Por quê? Porque às vezes a gente fica tão traumatizado, né? Às vezes você se moldou muito, se adaptou muito pro outro. E aí, no final das contas, você só foi feito de trouxa. Então, quer dizer, você pega essa bagagem e acha que todas as outras relações amorosas vão ser assim. E, na verdade, só não deu certo com aquela pessoa. Eu gosto de dizer o seguinte, filho, não deu certo com esse aqui? É -1 pra tu chegar no teu. Entendeu? Deu errado aqui, filho, comemore. Boa. Vai lá fazer um churrasco, ainda me chama pra gente comer churrasco, porque é -1. Sim. Você não tá mais perdendo tempo com uma pessoa que não dá match contigo. Então, assim, procura outra pessoa pra você ver se já é aquela pessoa que vai ser a pessoa que vai mais se adaptar ali com a tua realidade, dos fatos, porque aí alma gêmea, amor da minha vida, esse é um conceito, outro conceito aí que você acredita ou se você quiser a partir das suas crenças ou não, né? Mas tem muito... da gente experimentando e tecendo essa relação, se adaptando e construindo, desconstruindo, esperando um tempo, não esperando. Vai depender muito de cada personalidade, da ansiedade, porque as pessoas estão ansiosas demais, elas querem relacionamentos prontos, como se fosse comida no fast food, ou que você vai no McDonald's da vida. Pede do jeito que você quer, bonitinho. E não vem assim. Não vem. Bom seria se viesse, né? Não vem. Poxa, se tivesse uma viesse. fórmula bonitinha. Meu Deus, ia ser tão bom. Ia ter menos dor de cabeça. Ser tão bom, eu não sei se ia ser tão bom. Mas com menos dor de cabeça ia ter. Porque aí você ia dizer, nossa, quero uma pessoa assim, 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 assim. Plut! Ia brotar uma pessoa. Brotar. E às vezes a gente também tem... A gente quer que o outro seja pra gente aquilo que a gente não é pro outro. Boa, essa também é muito boa. Fulano de tal não é carinhoso, fulano de tal não liga, fulano de tal não me manda mensagem. Se eu não mandar, ele não vai mandar. E se ele não me mandar, eu não vou mandar também. Ele demorou pra me responder, sei lá, 2 minutos, eu vou demorar 5. E tem muita essa competitividade, né? É pra saber quem é menos vulnerável. Quem for menos vulnerável ganha. Aí entra o joguinho, os joguinhos emocionais. Eu vejo algumas pessoas falando nas redes sociais, né, de modo geral, ensinando as pessoas a fazerem joguinhos emocionais pra conquistar alguém. Tipo, conquiste seu parceiro em 7 dias. Seja uma mulher de valor. Busque um homem de valor também. Ensinando joguinhos, tipo, o princípio da escassez. Não responda na mesma hora. O guru dos relacionamentos tá te dizendo não responda na mesma hora. Espere, assim, 30 minutos pra responder uma mensagem, que ele vai ficar lá ansiosíssimo te espera. Isso é tão relativo. Porque a pessoa pode estar conversando com 200 também, e aí a tua mensagem demorar mais a chegar. Eu já tive isso que tu acabou de falar. Eu tive uma paciente que ela era desse jeito. Eles entraram numa competitividade dessa questão da vulnerabilidade, que ele não respondia a ela, sei lá, 5 minutos. E aí eu não vou responder 6 minutos. Só que... Eu já vi isso também. Ele não ficava ansioso. Mas quando ele demorava a responder ela ficava. E aí aquilo estava prejudicando ela demais. E aí eu comecei a perceber, né, que dentro desse contexto, desse relacionamento que ela estava, as crises que ela tinha
de ansiedade aumentaram, assim, nitidamente. Se antes, sei lá, ela tinha 2 meses atrás que ela não tinha crise, dentro do relacionamento ela tinha 3 na semana. E na maioria das vezes, quando a pessoa demorava a responder. E aí a gente volta lá pra questão das crenças. Fulano de tal tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, né? Eu fiz alguma coisa de errado. Será que é porque eu não respondi? Será? E aí começa a vir aqueles pensamentos automáticos, né? Que a gente chama. Vários pensamentos que às vezes não condizem com a realidade. E criam cenários na nossa cabeça que são cenários irreais. Né? Cenários imaginários a partir desses pensamentos automáticos, do tipo, aí já começa, eu não sou boa o suficiente, porque se eu fosse, ele tava conversando comigo, ele tá online, não tá me respondendo, o que será que tá acontecendo? Ele não tá me priorizando, nossa, eu não sou boa, sabe? Então, a pessoa pode estar respondendo a mãe, gente, pode estar falando sobre um assunto de trabalho importante que ela não pode deixar pra depois, pode estar dormindo, sabe? Ela pode estar fazendo qualquer outra coisa, pode estar cozinhando. E a gente pode ir também pelo viés de que, de fato, a pessoa não quer responder. Isso, tem os dois lados. É porque se a pessoa não quiser responder, a gente vai avaliar os sinais. Já tem várias... Ela tá reagindo de forma... eu não quero falar esquiva. Me dá outro nome. Que a pessoa tá fazendo? Pra gente avaliar os comportamentos de esquiva do outro, pra saber se ele quer ou não essa relação. Interesse. Se tá com interesse. Se tá ou não, né? Às vezes a pessoa tá ali porque é confortável. E aí eu acho que entra muito a questão da sinceridade, né? De quando tu falou, eu entro no relacionamento, não demora muito, eu tô em outro. Será que eu sou sincera primeiro comigo e depois com a pessoa? Ou então, às vezes, eu tô dentro de um relacionamento e me envolvo com uma outra pessoa sem ter a sinceridade com aquela pessoa. Né? Então, tem muito essa questão do interesse. Às vezes a pessoa não tá nem interessada. E se eu não estiver interessada, por que eu não sou sincera com aquela pessoa? Por que eu não digo, olha, então, eu não tô no momento, eu não... eu sou muito clara. Eu sou muito clara. Direto. Eu quero. Não quero, não quero. Não, quando eu não quero, eu sou sua amiga. Eu sou sua amiga. Quando eu quero, eu dou meus sinais de que eu quero. Né? Então, assim, é muito mais fácil quando a linguagem é clara. Apesar da gente ter uma história, né, Thalita? Nos bastidores eu não posso contar. Que não é claro não em nada. Não posso contar. É um mistério. É um mistério da meia-noite. Ai, meu Deus. Fecha parênteses. Enfim, então assim, quando a gente tem essa clareza nas informações, a gente evita até defraudações emocionais, por exemplo. Eu não desperto no outro se eu não vou dar conta. Aí uma vez uma paciente falou pra mim assim, sabe o que eu faço? Eu sou muito esperta. Eu digo, me conta como tu é esperta. Eu tô num relacionamento, gosto muito daquela pessoa, mas como eu já sei que pode não funcionar, olhei só. Como eu já sei que pode não funcionar, eu já começo a dar uma trela. Quando eu vejo, ela disse assim, quando eu vejo que a relação já não tá querendo funcionar, quando ela já acha que tá do meio pro fim, eu já começo a conversar com outras pessoas. Eu digo, mas como é que funciona? Ela é bem jovem, mais jovem que eu, né? Como é que funciona? Ela falou, eu fico curtindo as coisas das pessoas, eu comento, aí fica relevante o meu arroba pra ele, e aí tudo que eu posto ele vê, e aí eu já tô no meio pro final, aí já quando eu termino com o outro, eu já digo, eu tô muito triste porque eu tô solteira e não sei o que, aí o outro vai me consolar, ela fica com ele, começa a namorar e pronto. E assim, tudo planejado. Como se no campo do amor a gente conseguisse planejar as coisas. Né? Como vai dizer meu terapeuta, o amor é quando você olha e diz assim, acho que é interessante. É aquela coisa assim, primeira, né? Instintiva, que é a química, né? Que a gente sente assim, olhando outra pessoa, que temos vieses de que a química é boa ou é ruim, né? E não aquela coisa elaborada. Eu vou fazer aquilo daquele jeito pra funcionar e tarará, no modo muito egoísta da coisa. E eu acho que entra muito também a questão da empatia com o outro, né? Porque eu digo muito pros meus pacientes, vamos inverter a situação, vamos se colocar no lugar do outro. E aí, se fosse desse jeito? Se fosse desse jeito,
Ia ser de outra forma. Né? Por exemplo, no caso do teu paciente, tá, vamos inverter. E se fosse outra pessoa que estivesse fazendo contigo, como é que seria? Ah, não, mas aí tá errado. E aí a gente... Aí é canalha. Aí vai dizer que o homem não presta. Né? Dessa forma. Assim, de saúde. Então, a gente vai vendo muito que esses padrões de joguinhos, de falta de vulnerabilidade, de falta de adaptação, as pessoas não estão querendo mais entrar nesses espaços. Porque esses espaços de vulnerabilidade geralmente são onde a gente guarda as nossas maiores dores. Sim. Então, se eu não digo pra ti onde é a minha dor, eu consigo ainda levantar os meus muros, né? De vulnerabilidade. Você não passa daí. Tem um limite. Mas ao passo que a relação vai avançando, vai crescendo, vai sendo incorporada, você precisa baixar esses muros da vulnerabilidade para que o seu relacionamento se sustente a longo prazo. Então tem coisas que dentro de um relacionamento que só tô olhando pra pessoa, tu sabe o que a pessoa quer dizer, de tanto que você já tem aquilo, aquela conexão, aquela sensibilidade de perceber o outro já de muito tempo. Ou então pode ser percebido a depender de cada relação, né? Mas assim, é preciso que tenha esse espaço da vulnerabilidade, senão a gente tem cada vez mais jovens, adultos e pessoas mais avançadas de idade que encontram nos padrões de joguinhos emocionais formas de se relacionar superficialmente, e aí quando o outro começa a querer acessar sua vulnerabilidade, eu digo não, vou-me embora. Aí rasga, aí dá o ghost, some e não vê mais. Tu falou da situação, né, da paciente que quando ela vê que não está dando mais certo, ela já vai se saindo. E aí tem o contrário, tem pessoas que quando vê que já tá ficando muito sério, já vai se saindo dessa relação, né? Justamente por querer a superficialidade, por não querer estar disposto a entrar nessa vulnerabilidade, porque a vulnerabilidade, a depender de como ela é construída dentro desse relacionamento, ela pode doer. Imagina, a pessoa saber que a outra nunca levava ela na casa. Poxa, é uma dor daquela pessoa. Ela guardou aquilo por 2 anos. Né? Aí vem o outro, imagina se ele reforça e não quer levar ela. Ela não fica nessa relação nem a pau. Primeira coisa que ela vai fazer é sair. Porque ela tem medo daquela vulnerabilidade. Porque aquilo ali já é uma dor instalada. Até que ela ressignifique isso, às vezes demanda tempo. E precisa que o ambiente também ajude no processo terapêutico. Né? Então eu preciso estar com uma pessoa que me leve na casa. Porque aí eu vejo, não era só aquele sujeito que não me levava, mas aquele outro me leva, então o problema não sou eu, talvez o problema seja no outro. Então assim a gente vai construindo, pegando as informações que a gente precisa para trabalhar amor dentro do consultório. Sim. E fazendo com que as relações sejam estruturadas de modo que sejam saudáveis. Aí que não haja, né, essa questão dos joguinhos, que é algo que tá tendo as pessoas ao mesmo tempo em que elas querem viver relacionamentos saudáveis, elas não se colocam para viver esses relacionamentos saudáveis. Né? Então, se eu não me coloco, se eu não me permito estar vulnerável, eu não tenho como saber o que vai acontecer. E aí, de fato, quando a gente fala de vulnerabilidade, a gente não está dizendo assim, você está errado, você tem que ser vulnerável, você não vai se ferir. Não, porque você, em algum momento, pode ser que você vá se ferir. E isso, dentro do contexto de relacionamento, ou dentro de outro contexto. Seria muito legal, seria muito bacana se a gente entrasse dentro de uma cápsula, ficasse lá, ninguém machucasse a gente e a gente vivesse tranquilamente. Mas, infelizmente, não tem acontece. como. Não é essa a realidade da vida. Então, se você não se machucar no relacionamento, alguém no serviço, sei lá, em um dia de estresse vai te xingar, ou então vai falar alguma coisa, vai falar de uma forma agressiva com você, e você vai se machucar. Eu vou sair do emprego por conta disso? Sim. Não. Eu tenho que ser assertiva a ponto de, olha, fulano de tal, então naquele dia eu entendo que você estava zangado, eu entendo que não era um dia legal pra você, mas eu não gostei da forma como você agiu comigo. Comunicação, né? Comunicação. E aí quando a gente fala de relacionamento, a gente bate muito nessa tecla da comunicação, né? Eu acho que tudo acaba se resolvendo conversando. Porque a gente aqui como sócia, se eu imagino assim, hoje Juliana entrou, não falou comigo, tá diferente, tem alguma coisa. Aí eu começo a criar na minha cabeça. Eu acho que
Será se ela tá querendo deixar o consultório? Será se é isso? Será se eu fiz alguma coisa? Se eu não chego e converso, Ju, então, hoje eu te percebi meio assim, aconteceu alguma coisa, eu não vou saber, não tem como. Não tem como. De jeito nenhum. E aí a nossa mente, ela vai buscar evidências que confirmem aquilo que a gente tá pensando. Então, tu vai falar, ela não falou comigo, é porque ontem eu cheguei, será que eu falei com ela? Então, sabe? Então, assim, são coisas que a nossa mente, ela vai buscando as evidências que confirmem aquilo que a gente está pensando. Isso é bom e é ruim, a depender de como anda a saúde da nossa cabeça, né? Dos nossos pensamentos. Mas, partindo para o encerramento, Thalita, a gente pensa que essa adaptação para os relacionamentos amorosos, né? E a gente acha que nós chegamos num consenso de que é necessário que ela faça desde que haja um combinado entre as partes. Então, para que a nossa relação, por exemplo, como sócia funcione, a gente precisa de alguns combinados. A gente tem X contas para pagar, tu paga X tantas, eu pago X tantas. Funciona? Funciona. Sim. Dentro dos relacionamentos amorosos é a mesma coisa. E até dentro de relação, né? A gente tem uma relação de sócia que, gente, se vocês forem... A gente não tem nada a ver. A Juliana é totalmente diferente de mim. Se olhassem assim, duas pessoas assim, não vai dar certo. A gente é muito diferente, mas a gente senta e conversa. E tem que entender que dentro de uma relação eu posso me envolver com alguém e essa pessoa não ser uma pessoa totalmente extrovertida. Eu trago, por exemplo, o meu próprio relacionamento, a pessoa totalmente extrovertida, comunicativa, falar com todo mundo. E eu não sou assim, né? Mas a minha ideia e a alinhamento de expectativa bate com essa pessoa é a mesma coisa em relação, por exemplo, da gente como sócia. A gente é totalmente diferente. Eu faço umas coisas que a Juliana não suporta fazer. E ela faz umas coisas que eu nem me vejo me colocando pra me fazer. Mas a gente tem um alinhamento ali que no final que dá certo. Eu acho que, sobretudo, a gente respeita os nossos limites, sabia? Sim. A gente respeita os nossos limites. Então, o que tem em mim que sobra, tá faltando em ti. E o que tem em ti que falta, né? Não, o que tem em ti que sobra, falta em mim. Então, a gente acaba se equalizando. Eu acho que talvez essa seja uma boa palavra. Equalizando dentro da nossa relação estruturada, né? Daquilo que a gente entendeu como combinado. E porque a gente conversa muito também. Sim. Né? A gente vai alinhando. Dá isso, não dá, eu faço, tu faz. Hoje não deu, hoje eu faço. E coisas assim do dia a dia. Tipo, vamos lavar o banheiro? Que eu odeio. Quem tira o lixo hoje? Coisas pequenas e muito óbvias. Sim. Então, assim, isso a gente vai estruturando dentro dessas relações, que podem ser de sociedade, de amizade, de relacionamentos amorosos, e a gente vai fazendo isso de um modo que cada um saia satisfeito dentro das suas expectativas. E que sejam expectativas reais, né? E não expectativas superestimadas. Porque a gente se frustra muitas vezes, né? Que o outro não tem responsabilidade para lidar com a minha expectativa. Eu é que tenho que verificar até onde eu consigo entender aquilo que o outro pode me entregar. E aí, entendendo isso, eu consigo... ok, eu vou alinhar minha expectativa aqui com o que o outro pode me entregar. E não o contrário. Sim. Né? E aí isso vai deixando os relacionamentos mais saudáveis, mais equalizados, mais sustentáveis, leve, né? Mais leves. Eu já conheço o outro, eu já entendo qual é o limite dele, onde eu preciso respeitá-lo, o que eu não posso dizer, de que modo que eu posso falar. Então, assim, isso é se moldar também para o benefício de saúde dentro dessa relação e, sobretudo, o meu de saúde mental para estar ali naquele contexto, né? Sim. Então, eu penso que nós conseguimos construir algo muito legal, né? Se pudesse, a gente ficaria aqui, eu acho que até se deixar. Tem dias que a gente fica... A gente vai embora. Tem dia que a gente fica no consultório que a gente perde a hora, né? A gente fica lá e fica. Não, já tá na hora de ir embora. Ou então, meu Deus, acabou de chegar um paciente. Porque senão a gente fica sentada e conversando. Discutindo paciente, discutindo técnica, discutindo formas e o que a gente vai estudar. E pega isso daqui pra tu ler, pega isso daqui. Assim que a gente vai estabelecendo a nossa relação. Então, Thalita, meu amor, muito obrigada pela sua disponibilidade. Eu que agradeço. Em você estar aqui com a gente, né? Estar aqui comigo nesse podcast que tu sabes muito quanto ele é importante e especial pra mim, né? Sim. Valorizem, viu, gente? Valorizem. Então, assim, obrigada por construir ainda o que tu sabe com a gente, para fazer com que outras pessoas conheçam a forma como a gente trabalha e entendam que saúde mental é sim importante e
sabe, prioridade nas nossas vidas, que se a nossa cabeça não estiver bem, a gente não consegue estipular relacionamentos e nem trabalho e nem vida nenhuma. Sim. E que dentro desse contexto do Dia dos Namorados, parabéns pelo seu namoro com meu querido obrigada. André, que eu puxo o saco dele mesmo. Então, que a gente consiga ter mais momentos como esse, investindo em mais tempo de qualidade dentro das nossas relações amorosas, de amizades, de sociedade, né? Então, quero te agradecer mesmo pela confiança de sempre em mim, né? E topar as minhas loucuras, porque eu acho que talvez essa seja a definição, né? Topar as minhas loucuras. E é isso. Eu que agradeço, Ju, né? Agradeço estar aqui nesse local compartilhando contigo, né? Que eu gosto bastante. A conversa acaba fluindo, né? De uma forma bem natural. E que a gente consiga, né? Ajudar que relacionamentos futuros venham mais saudáveis, né? Que as pessoas não deixem saúde mental para depois, mas que, gente, é só a gente ir na questão da prevenção. Não vamos deixar para depois, né? Porque depois que o negócio já desandou, é mais complicado. Difícil. Mas não é impossível. E eu te agradeço, Ju, né? Tá aqui, já estão querendo nos cortar. Que é isso, Emerson? Estão dizendo assim, sai daí. Não. Mas eu te agradeço, né, demais por esse convite. E em outras oportunidades estamos aqui. Muito bem. Então, você que assistiu a esse podcast inteiro, se você gostou desse conteúdo, curta, compartilha, se inscreva no canal, compartilhe esse podcast com outras pessoas, envie aí ele para outros lugares, nos siga nas redes sociais e estejam junto conosco, né, junto comigo, observando e entendendo mais sobre saúde mental, que todos os dias eu falo incansavelmente sobre autoestima, sobre relacionamento, sobre vida, sobre autocobrança, sobre tudo que engloba a saúde mental numa perspectiva saudável. Eu tô tentando trazer de conteúdos para vocês, tá bom? Então é isso e até um próximo episódio. Beijos!